A paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos, uma alegria estar com vocês mais uma vez para um dos nossos comentários da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Vamos fazer o comentário da lição de número 10 da classe dos adultos, lição do dia 2 de setembro de 2018, cujo assunto é ofertas pacíficas para um Deus de paz. O Senhor é a nossa paz. E quando nós pensamos então em ofertas pacíficas, nós estamos nos referindo àquelas ofertas voluntárias que celebravam a gratidão e o reconhecimento da bondade de Deus, através do voto e através do louvor. Então, essas ofertas eram ofertas de agradecimento pelas bênçãos do Senhor, pelo cuidado de Deus para com a vida do adorador e também significava a comunhão entre o israelita e Deus, trazendo para nós nos dias de hoje o nosso sacrifício de louvor que confessa o nome do Senhor, nosso Deus. Por isso que o texto áureo da nossa revista ou da nossa lição diz: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Hebreus, capítulo 13, versículo de número 15. Lá na carta de Pedro, a primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro, no capítulo 2 e o verso 5, nós temos um outro texto paralelo a este, que diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. É o que o escritor aos Hebreus disse e está no texto áureo da nossa lição. Portanto, ofereçamos sempre por Ele, ou seja, por Jesus Cristo, sacrifícios de louvor. E Pedro diz que esses sacrifícios são agradáveis a Deus e são espirituais. Então nós não oferecemos claramente como os israelitas naqueles dias, que ofereciam sacrifícios de animais, né, como gratidão a Deus, e também como a própria lição apresenta na sua leitura bíblica em classe, que havia também os pães ou os bolos asmos amassados com azeite, coscorões asmos também amassados com azeite, e bolos todos amassados com azeite, e fritos feitos de flor de farinha. A flor de farinha é o mais nobre da farinha, o mais puro da farinha. E é interessante também essa expressão asmos, ou seja, sem fermento. E também eram oferecidos bolos e pão levedado, aí o pão com fermento. E esse aspecto de ter o fermento aqui no caso dos pães é porque essas ofertas não eram oferecidas sobre o altar. Mas quando fala de pães, de bolos asmos, coscorões asmos, amassados com azeite, dá-nos a entender a pureza, a sinceridade na oferta. A flor de farinha, aquilo que de mais puro que deveria ser feito, esses bolos, coscorões, da flor da farinha, indica que deveria ser algo puro e o melhor que poderia ser oferecido. Da mesma forma, nos dias de hoje também, nós devemos oferecer a Deus um louvor limpo, um louvor puro, um louvor daquilo que de melhor nós podemos oferecer ao Senhor.
Por isso que a própria lição, o comentarista, ele fala que o nosso grande sacrifício é oferecermos a nós mesmos a Deus. E ele cita Romanos, capítulo 12, versículo 1, quando Paulo fala que nós devemos oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Portanto, oferecer a nós mesmos. Quando fala do corpo ali, está falando do homem na sua integridade. Não apenas o corpo físico em si, mas o nosso ser por completo. Porque lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, o próprio apóstolo diz também que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então, o melhor que nós podemos oferecer a Deus como nosso louvor é o nosso ser completo, purificado, salvo para a glória do seu nome. É o melhor que nós podemos fazer para o Senhor. E sendo assim, viver uma vida de louvor a Deus constante. É tão bom quando nós podemos passar o nosso tempo, mesmo nas atividades que todos nós temos, diária, mas volta e meia, lembrar-nos de Deus e rendermos louvores ao seu nome, mesmo que seja no nosso espírito, no nosso interior, quando não podemos expressar qualquer palavra audível, mas lá dentro, na nossa mente, nosso ser interior, nós estamos louvando a Deus. Tem um versículo nessa leitura bíblica em classe dessa lição, que é o versículo 15 de Levítico 7, que diz: mas a carne do sacrifício de louvores, da sua oferta pacífica, se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dele até amanhã. Ou seja, tinha que ser comido exatamente no mesmo dia. Então, se tivesse que ser oferecido novamente, então teria que ser comida no outro dia, mas não podia ser repetida a mesma comida, o mesmo alimento, o mesmo sacrifício no outro dia. Isso mostra para nós que o louvor é sempre algo novo que nós devemos oferecer cada dia ao Senhor. Assim como as nossas orações, a nossa consagração tem que ser renovada e diária, cada dia na presença do Senhor. Lembrando um outro texto que Paulo também fala sobre o louvor, a gratidão, que é em 1 Tessalonicenses 5,18, onde ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Em tudo dai graças. Então essas ofertas pacíficas, ofertas de ações de graças, elas devem trazer para nós a reflexão da gratidão, do louvor a Deus em todo tempo e por tudo, por todas as coisas que o Senhor tem feito e permitido em nossa vida, que possamos louvá-lo e glorificá-lo. E nesse contexto de gratidão e louvor a Deus, eu me lembro de Jó, que no momento difícil da sua vida, ele prostrou-se diante de Deus após ter recebido notícias terríveis de perdas na família, perdas de bens e tantas perdas como nós temos lá no livro de Jó, no capítulo 1, diz que ele prostrou-se e adorou o Senhor. E ele disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa atitude daquele patriarca mostra muito bem a todos nós a atitude que cada cristão deve ter de ser grato ao Deus Todo-Poderoso, em cujas mãos a nossa vida está, e quando nós o louvamos e o glorificamos, nós estamos sim oferecendo um sacrifício agradável, porque através de Cristo Jesus nós temos confiança e certeza e garantia da nossa salvação.
Por isso que nós oferecemos sacrifícios espirituais através de Jesus Cristo, independente da condição que vivemos, porque a maior vitória já nos está garantida por Cristo Jesus. O apóstolo fala sobre isso lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, quando ele diz que a nossa vitória é através de Jesus Cristo, porque pela ressurreição de Jesus nós temos a vitória contra a morte, contra o inferno e, portanto, devemos louvá-lo constantemente, independente de situações, circunstâncias que vivemos aqui, porque todas elas são temporais, são passageiras, e louvemos a Ele por tudo, porque já temos garantida a vitória total, que é a vitória contra o pecado, a morte, e essa vitória nos é outorgada por nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Colossenses está escrito, no capítulo 3, versículo 15, que a paz de Deus, para a qual foste chamado em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecido. Essa palavra, domine o vosso coração, em outras traduções quer dizer seja o árbitro, ou seja, que a paz de Cristo, a paz de Deus, ela controle, ela decida no coração de vocês e vocês sejam agradecidos. Então tem toda uma ligação com essas ofertas pacíficas, essas ofertas de ações de graças, relacionada à paz de Deus, que nos vem através de Jesus Cristo. Tudo isso está vinculado na vida do crente pelo sacrifício de Jesus, pela obra de Jesus e pela pessoa de Jesus Cristo. Nós só temos paz com Deus, diz a Bíblia em Romanos capítulo 5, verso 1, porque nós fomos justificados pela fé, fé em Jesus Cristo, e por isso nós temos paz com Deus. E essa paz que temos com Deus, ela é o árbitro, ela domina o nosso coração, ela serve de controle decisório na nossa vida. Quando nós temos que tomar decisões, nós devemos aprender a ouvir a voz desse árbitro, a voz da paz de Deus no nosso coração. E se não tivermos paz em nosso coração, a paz de Deus, nós devemos recuar, não devemos prosseguir em certos caminhos, em certas decisões, mas se tivermos a paz de Deus dominando e controlando, podemos sim seguir avante, caminhar, entrar pelas portas, porque com certeza essa paz estará indicando-nos o caminho. Assim como no Antigo Testamento Deus orientava de forma através dos profetas, até Davi Deus manifestava de forma visível, como aquele movimento na copa das árvores que nós conhecemos também, aquele movimento que ele ficou olhando para a folhagem das árvores e houve um mover ali, um vento, um barulho, e ele então entendeu que era Deus. Hoje nós não temos assim nada físico, mas nós temos algo interior, que é a paz de Deus no nosso coração, dirigindo a nossa vida por causa de Jesus Cristo. Então, o vínculo que há entre essas ofertas, ela representa essa comunhão com Deus, ela representa essa gratidão a Deus, no sentido de comunhão relacionada ao fato de que nós somos guiados por Deus. Nós temos a presença de Deus e podemos nos aproximar do Senhor. Quando a Bíblia diz lá nos sacrifícios, por exemplo, Levítico 7 e 12, quando diz que quando oferecer, e vai falar sobre o sacrifício, essa própria expressão oferecer, ou se oferecer, ou quando oferecer, originalmente quer dizer quando você vier para perto, quando você se aproximar. Então, o ato de oferecer o sacrifício a Deus já é um próprio ato de aproximação, de estar perto, de chegar perto. E isso indica comunhão. Comunhão. Então, quando a pessoa ia oferecer sua oferta de gratidão, de ação de graça, oferta pacífica, ele estava claramente se aproximando de Deus. E nós hoje também estamos perto de Deus por causa de Jesus. Em Efésios, o apóstolo Paulo disse que nós estávamos longe
pelo nosso pecado, não éramos povo de Deus porque éramos gentios na nossa carne, mas pela cruz de Jesus Cristo, nós que outrora estávamos longe, agora chegamos perto. Por Jesus Cristo, nós fomos aproximados de Deus, estamos perto de Deus. E por estarmos perto, nós temos comunhão. E por termos comunhão, nós temos a paz de Cristo, a paz de Deus no nosso coração, que ela domina, que ela é o árbitro. E nós podemos constantemente, diariamente, oferecer louvores de gratidão a Deus através de Jesus. Então isso é sinal da nossa comunhão. A oferta pacífica, ela é sinal da comunhão de quem tem paz com Deus. E quem tem paz com Deus, louva o Senhor, glorifica o Senhor, exalta Ele e engrandece-o constantemente e busca a sua presença, porque essa comunhão, ela tem que ser mantida sempre intensa, sempre viva em nosso coração. Não podemos ter uma comunhão apenas de falar que temos, mas temos que ter uma comunhão vivida, uma comunhão que você realmente, ela está implantada em seu ser, e você não sabe ela apenas, você não tem conhecimento dela apenas mentalmente, mas você tem conhecimento dela de forma presencial, na sua vida. O Espírito Santo atua, o Espírito Santo age, o Espírito Santo testifica essas coisas maravilhosas na nossa mente, no nosso ser interior, no nosso espírito. Isso é maravilhoso, isso é glorioso. Então, essa oferta, segundo a própria lição fala, ela faz parte das 5 ofertas prescritas no livro de Levítico. Quais eram as 5 ofertas prescritas no livro de Levítico? Eram as chamadas ofertas queimadas, que eram os holocaustos, eram as ofertas de cereais também, ou de manjares, também a oferta de comunhão ou pacífica, que nós estamos analisando hoje, tinha também a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Eram as 5 ofertas prescritas no livro de Levítico. Hoje nós temos diante de nós o estudo da lição relacionada à oferta de comunhão, oferta de ação de graças, oferta pacífica, que está em Levítico 3 e no capítulo 7, versículos 11 a 36. Oferta pacífica, oferta de paz, relacionado ao louvor a Deus por sua benignidade, conforme diz o Salmo 106, versículo 1. Lembrando que benignidade também é o mesmo que misericórdia. Louvamos a Deus pela sua misericórdia em nossa vida. Lá no Salmo 136, um famoso salmo, que ele termina sempre dizendo, porque a sua benignidade dura para sempre. É o mesmo que dizer, porque a sua misericórdia dura para sempre. E ali o povo de Israel cantava e louvava a Deus, entre outras coisas, pelas grandes maravilhas que Deus havia operado em seu favor, tirando-os do Egito, firmando-os na sua terra. E por aí eles vão agradecendo a Deus e sempre, ao exaltar o Senhor por alguma coisa, eles concluíam dizendo, porque a sua benignidade ou misericórdia dura para sempre. Dura para sempre. Como é bom a gente poder também refletir nas misericórdias do Senhor para com a nossa vida. Em cada momento de nossa vida, desfrutamos da misericórdia do Senhor. Cada dia que amanhecemos é uma expressão da misericórdia do Senhor na nossa vida. A certeza, a garantia da vida eterna através de Jesus Cristo. A esperança gloriosa, que é a própria pessoa de Jesus, porque Paulo diz que Jesus Cristo é a esperança nossa. Essa certeza, essa garantia é a expressão da grande misericórdia de Deus para com a nossa vida. E por sua misericórdia, nós o louvamos de forma coletiva e o louvamos ainda mais de forma individual. As ofertas pacíficas, elas eram apresentadas através de ofertas de ações de graças, também de voto e oferta movida pelo sacerdote diante de Deus. E com relação ao voto, a nossa revista, o nosso comentarista, ele apresenta 3 exemplos aqui
de votos, que é o voto de Jacó, quando ele fez um voto diante de Deus ali em Luz, né? Que passou-se a se chamar Betel, em Gênesis 28 e 20, quando ele voltou e dizendo a Deus que se Deus o trouxesse, fosse com ele na viagem, o trouxesse em paz, ele seria o seu Deus, ele lhe pagaria os dízimos, e aquele voto Jacó cumpriu. Também ele apresenta o voto de Ana, pedindo a Deus um filho ali em Siló, Deus lhe dando, e depois Ana cumprindo o seu voto, oferecendo ali a sua oferta pacífica, a sua oferta de ação de graças pelo recebimento da bênção de Deus. E também ele apresenta Davi, o rei de Israel, que nos seus salmos, o 22, 25, o 56, 12, o 61, 5 e 8, nós temos Davi ali apresentando o seu louvor, a sua adoração a Deus. E Davi é aquele que nós mais temos as expressões de louvores na Bíblia Sagrada. Era alguém que estava sempre louvando a Deus, alguém com falhas, mas que sempre voltava no rumo, no caminho, porque ele tinha um coração voltado a servir a Deus. Então, com relação a votos, essa questão de votos que nós hoje, como crentes, às vezes fazemos também, não tenhamos obrigação alguma de fazer um voto, mas de forma particular, individual, às vezes o crente sente a necessidade, sente o desejo de fazer um voto ao Senhor. E quando assim o faz, deve cumprir, porque é melhor votar do que votar e não pagar. Não fazermos voto de tolo, voto impensado, como foi o caso de Jefté, lá em Juízes capítulo 11, versos 30 e 31, foi um voto impensado que Jefté fez. Não podemos fazer isso. Deve ser, se você for fazer um voto, faça com reflexão, faça com inteligência espiritual e aquilo que você pode efetivamente cumprir diante daquilo que você está apresentando diante do Senhor nosso Deus. Porque é melhor votar, ou é melhor não votar, do que votar e não pagar, ou fazer um voto que nós chamamos de voto impensado, o voto de tolo. Porque o voto tem que ser algo ligado à gratidão e à misericórdia de Deus na nossa vida. Nunca pode ser algo apenas no sentido de troca. Se o Senhor fizer isso, eu faço aquilo. Embora o voto implique nisso, mas o espírito do voto tem que ser essencialmente a comunhão, a gratidão diante do Senhor, para que possa Deus ser glorificado. Entendeu? Então o voto não pode ser apenas uma coisa que eu vou fazer porque eu preciso, mas é algo que eu faço para que através disso, em primeiro lugar, Deus seja glorificado. E Davi foi aquele que apresentou seus votos ao Senhor. Também o Salmo 116, né? Quando ele diz, pagarei os meus votos na presença de todo o seu povo. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Né? Invocarei o nome do Senhor, tomarei o cálice da salvação, apresentando os votos diante de Deus, agradecendo ao Senhor pelas misericórdias de Deus. Então, quando alguém cumpriu o seu voto, ele estava exaltando a Deus e glorificando ao Senhor pela bênção que havia recebido das mãos de Deus. Então, a oferta a oferta pacífica, a oferta de ação de graças, ela tem esse lado também de gratidão, de reconhecimento e, claramente, de comunhão, através de uma consagração total, incondicional que fazemos ao Senhor. Eu citei o apóstolo Paulo algumas vezes, quero citá-lo novamente, porque ele fez uma pergunta no momento da sua salvação ali no caminho de Damasco, lá em Atos capítulo 9, versículo 6, ele disse, Senhor, que queres que faça? Esta foi a oração que ele fez diante da estupenda experiência e encontro que passou com Jesus ali no caminho de Damasco. Senhor, que queres que faça?
Essa é a oração de todo crente. Essa deve ser, ou deveria ser a oração de cada um de nós. Senhor, que queres que faça? Normalmente, nós gostamos muito de pregar e ouvir sobre o cego de Jericó, que Jesus diz para ele, que queres que eu te faça? Né? Nós ouvimos muito isso, mas ouvimos pouco da pessoa dizer para Deus, Senhor, que queres que faça? E Paulo fez isso. E nessa expressão dele, ele estava se rendendo, ele estava se entregando. Aquele homem violento, aquele homem grande perseguidor da igreja, mas agora colocado por terra, vencido pelo amor de Jesus Cristo, alcançado pela graça de Deus, quebrado pelo poder do Senhor, convertido, agora ele entendia que o Senhor era de fato aquele que comandava a sua vida, e ele se apresenta e diz, o que queres que eu faça? Consagração incondicional, essa consagração total e absoluta representa aí a oferta de sacrifício pacífico, oferta de paz, oferta de gratidão a Deus. Eu estou aqui, o que o Senhor quer que eu faça? E lá em Filipenses 1:20, a parte B, esse mesmo apóstolo Paulo disse, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Engrandecido, engrandecido. Alguém que se deu ao Senhor e cujo objetivo era que Cristo fosse engrandecido, seja na vida, seja na morte. Por isso que quando ele está terminando já o seu ministério, e ele escreve a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 6, ele diz, eu já estou sendo oferecido como libação sobre o sacrifício. E lá ele diz, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E disse também, mas desde agora a coroa da justiça está aguardada, me está aguardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não é maravilhoso isso? Alguém que consagra-se totalmente a Deus, alguém que se dedica a servir o Senhor, engrandecer o Senhor e louvá-lo em todo o tempo e apresentar-se como sacrifício vivo ao Senhor, não apenas ensinando aos outros, mas vivendo essa realidade, ele pôde dizer que tinha convicção de que o justo juiz um dia lhe daria a coroa da justiça, porque ele viveu para a glória de Deus. E o Senhor nos ajude também a vivermos para a glória do Senhor, para servi-lo e adorá-lo de forma contínua. E isso a gente vê na vida de Paulo, que a gente está tomando como exemplo principal desse contexto, dessa lição aqui. Nós vemos Paulo cantando, louvando a Deus, lá em Filipos, no capítulo 16 do livro de Atos. Nós vemos Paulo na introdução de suas cartas, fazendo a sua oração, apresentando o seu clamor, a sua oração a Deus. Nós vemos Paulo adorando a Deus com um hino de vitória, adoração ao Senhor, extasiando-se diante da presença de Deus, conforme Romanos capítulo 8. Tudo isso a gente vê alguém cuja vida estava centrada e dominada por Cristo, de tal maneira que ele pôde dizer, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que padrão elevado, que vida profunda com Deus, que deve ser por nós também desejada, buscada, anelada, e que nós possamos, claro, quem sabe nunca vamos alcançar, acredito que não, a profundidade que Paulo viveu, mas que possamos, pelo menos, fazer a nossa parte, nos esforçarmos para nos aproximar de Deus, oferecendo não um animal, não um bolo asmo, não um pão, não um coscorão amassado com azeite fritos, não, mas que possamos oferecer a nós mesmos. Porque o apóstolo Paulo disse assim, lá em Romanos capítulo 6, assim como vocês ofereceram os vossos membros ao pecado para a injustiça, agora vocês ofereçam para a justiça. Ofereçam a Deus, ofereçam para a justiça. É assim que devemos viver, é assim que devemos fazer, para termos uma fé genuinamente cristã, bíblica e cristocêntrica. Não apenas de palavra, não apenas de expressões exteriores, mas de um verdadeiro coração
que teme e que obedece, e que honra e que louva a Deus. Adoração contínua, constante, porque, terminando a nossa reflexão, lá em Efésios 5,18, Paulo diz: não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. E no 19 ele diz: cantando e salmodiando ao Senhor com graça em vosso coração. O louvor. Então, ser cheio do Espírito Santo indica-nos essa plenitude do Espírito, esse controle do Espírito na nossa vida é manifesto pelo louvor contínuo que nós temos, ao mesmo tempo que o próprio louvor contínuo e constante que temos vai nos enchendo cada vez mais do Espírito Santo. Colossenses 3,16 também fala sobre isso. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, como diz Colossenses 3,16, com todo louvor, com toda adoração, com toda gratidão. Esse sacrifício é algo doce, é algo suave, é algo voluntário, é algo maravilhoso, porque Deus não quer nada obrigado. Ele quer sim que ofereçamos de forma voluntária, através de Jesus, a nossa vida e o nosso louvor em consagração e adoração a Ele. Então essa lição, mais do que apenas aprendermos sobre detalhes dela, o mais importante é colocarmos em prática a sua essência e o seu ensino e dizermos: louvo-te, Senhor, e te agradeço pelas suas misericórdias em minha vida e pelo teu Filho que morreu na cruz e pelo teu Espírito que habita em mim. Graças te dou em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a sua vida.